Oi, gente, tá começando mais um episódio do EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti, e com a Andrea Tormin, a segunda parte do episódio da Kerley Mello, pra ela contar pra gente sobre o ambiente, lógico, dela, que ficou incrível, né, Andrea? Ficou incrível mesmo, ficou maravilhoso. É isso aí, muito bem-vinda novamente para essa segunda parte. O tema, Viver de Arte. Queremos saber como esse tema influencia nos seus projetos, na sua vida. Conta um pouquinho pra gente o que te inspirou. Eu adorei o tema dessa vez, porque a arte está totalmente relacionada com decoração, ao meu ver, né? E eu gosto, assim, o que me inspirou? Quartos, né? Quarto é pintura, né? Então eu logo pensei assim, eu quero fazer uma galeria de quadros, fotografia e tal. Logo pensei para decorar as paredes, revestir as paredes. E o móvel da Artefato, o mobiliário, é uma arte. A minha cabeceira, ela parece um quadro. Então ela decora também. Então eu acho que foi todo um conjunto para inserir o tema dentro do meu ambiente. Bacana, bacana, ficou lindo. Quando nós fomos escolher aqui, Kerley, eu vi que você já veio pensando, o que te norteou foi a cor. Então, como é que você se inspira quando vai fazer os seus projetos? Por exemplo, quando eu estou fazendo layout, né? O layout, vou definir no mobiliário, só que eu acho que uma coisa depende da outra. A cor, ela muda totalmente, a cor, a textura muda totalmente o mobiliário. Por exemplo, uma poltrona branca fica totalmente diferente de uma poltrona preta. É nítido isso. Até eu lembro quando eu fui na fábrica da Artefato, eu nunca tinha prestado atenção numa determinada poltrona. E lá na visita à fábrica, eu vi a mesma poltrona que eu sempre tinha visto, tal, conhecido, num tecido diferente. Eu lembro direitinho, era um tecido preto. Aí eu falei, nossa, mas me chamou tanta atenção aquela poltrona, que daí eu comecei a especificar aquela poltrona sem parar. Mas que o tanto que muda, né, a textura. Por exemplo, a cama que eu escolhi, ela no couro caramelo, eu nunca tinha visto ela no couro caramelo. Aí eu coloquei ela no couro caramelo, a vida que ela deu. Eu acho que assim, eu não era tão apaixonada por essa cama, agora eu fiquei apaixonada. Cor, pela textura, pelo material, né? E no processo que a gente tem sempre da escolha dos produtos para a amostra e os acabamentos, é uma interação muito gostosa que a gente vai fazendo, porque é como se fosse atender um cliente. E é muito interessante porque o profissional é o cliente e também exerce, lógico, a função de profissional. Então, claro que a gente tem as necessidades de expor produtos e tudo mais. Como é que você vê esse processo que é um pouco diferente quando é que você tem uma liberdade maior para com o cliente? Por exemplo, falando de artefato, eu gosto muito dessa metodologia da Artefato, porque tem os ambientes, né? Os ambientes decorados, eu acho isso muito bacana, porque quando a gente mostra para o cliente os ambientes humanizados, decorados, é outra visão, né? De eu mostrar um móvel solto na loja. Então, eu consigo passar a ideia do cliente o que é real, né? Como que vai ficar na ambientação da casa dele. Então, isso eu acho que ajuda bastante a gente, né, realizar o projeto com a venda do artefato. Acho que isso facilita muito para o profissional. O cliente entender o produto, né? O produto no ambiente dele. Acho que isso ajuda bastante. Que é a principal função da amostra é realmente mostrar isso, né? Você conseguir expressar ali, o cliente ter a real noção dos... Sim. Então, as mostras são super importantes para você. Sim, totalmente. Se o dia que parar, eu vou ficar muito triste. Falando em não parar, porque são 20 anos que você participa conosco e está sempre aqui conosco. Então, você viu um artefato de mais de 20 anos atrás, né? Que você já comprava antes de nós estarmos aqui em Goiânia. E ela hoje. O que você enxerga que mais mudou e o que permanece de mais relevante? O que continua? Vou falar o contrário. Assim. O que continua? Conforto, a qualidade dos materiais. Eu sempre falo assim, cadeira de artefato você não vai quebrar com você. Então, a qualidade, o conforto, por exemplo, do sofá, todo sofá da Artefato é confortável, impressionante. Porque, né, eu acho isso fundamental. Os 3 itens não mudou, continua a mesma coisa. Agora, o designer da Artefato atualizou, modernizou. Tem opções mais clássicas e tem opções mais limpas. Agora, o que eu sempre adorei na Artefato é o uso de materiais naturais, como fibras, palhas, o que eu adoro. Então, malaca, enfim.
isso continua e é um sucesso, né? Eu acho que não pode perder essa leitura. Essa identidade que é o DNA da marca, que a gente tem muita coisa através da Beach Country, que é a outra marca também, né? Que a Artefato tem. E é você falando isso, que o design dela e teve toda essa evolução, que a gente sempre escuta isso dos profissionais que estão sempre aqui, e são all profissionais, né? Já solidificados dentro do mercado e que são atuantes nesses anos todos. A gente escuta eles falando como se surpreende ano após ano como a marca evolui. O que você diria para um profissional novo que às vezes tem uma visão às vezes errada e que às vezes mal conhece? Uma visão que a marca é muito tradicional. Isso. Né? O que você poderia falar? Acontece muito isso. Bacana. Sempre fala assim, porque a pessoa fala, nossa, mas Artefato é um móvel clássico, um mobiliário clássico. Eu ainda falo, gente, é porque você não atualizou. Porque a Artefato mudou demais. Hoje a Patrícia Anastasiades está na frente, né, do design, e ela tem uma linha totalmente diferente do clássico. Ela é toda, né, umas linhas curvas, orgânicas, mais natural e tal, então moderna até. Acho que mudou bastante. Então eu sempre jogo isso, até com o cliente. Tem clientes que têm aquela ideia do passado, que é móvel. Eu acho que é falta de uma pesquisa, de fazer uma visita para poder ter a opinião própria. Tem que conhecer. Eu sempre acho que a pessoa precisa de ter uma visão própria mesmo para poder... Falta de conhecimento. Eu acho até tão quanto a questão da tradição, mas do alto luxo, mas aquele luxo totalmente inacessível. Sim. Eu acho que a marca é tão forte, a Artefato tem uma marca tão consolidada que acaba remetendo isso, a um luxo supremo. A ideia do caro. A ideia do muito caro, né? Isso. E que não é. Não é mesmo, porque falta de realmente se fazer uma pesquisa e a pessoa ter consciência daquilo, né? E não ser expressado através de outros, Isso né? mesmo. O ponto positivo é que a marca tem é fortíssimo, o branding da marca é fortíssimo, mas que é importante a gente conversar sobre isso para a nova geração, né? E sem falar que eu gosto sempre de falar isso para todo mundo que eu converso, profissionais, clientes, é que o serviço da Artefato é diferenciado. Eu sempre falo assim, nossa, que se toda loja fosse treinada igual a Artefato, o vendedor, ele não olha o cliente pela Investimento. Ele não olha. Ele trata o cliente todos iguais, então eu adoro isso. Ele não olha o carro que o cliente está chegando. Então, assim, ele atende todo mundo de igual para igual. Então, e o pós-venda da Artefato é muito bom. O cliente tem um problema, liga, o vendedor, ele atende super bem. Ele preocupa com o que o cliente vai achar do produto, o pós. Então, isso é muito bom para a credibilidade do que a gente indica, né? Super validação. Mas sabe o que eu sempre falo aqui? Parabéns. Aqui na loja? Que a gente, para diminuir qualquer problema, a gente corre até ele. Em vez de você se afastar daquele problema, você vai até o problema, resolve, pronto, acabou. E, infelizmente, não é todo mundo que pensa assim, né? Sim. Infelizmente. Sim. E Kerlia, qual que é a sensação que você quer despertar em quem estiver visitando aqui a amostra, chega no quarto, qual que é a sensação que você pensou? Quero despertar isso nesse visitante. Não, eu quero que a pessoa entre e fale, nossa, quero ficar aqui. O fotógrafo, teve pessoas que eu vi isso, mas, nossa senhora, ainda fizeram assim. Foi a minha sensação, eu queria pular. Então, isso é muito gostoso, é de querer ficar no ambiente. Eu gosto muito disso, da pessoa, nossa, tô me sentindo tão bem aqui. Então, é isso que eu quero em todos os meus projetos, né? Que as pessoas se sintam bem, sintam abraçadas pelo ambiente. Cada projeto é único, mas uma curiosidade aqui que me veio. Se o cliente chega e fala assim, eu quero exatamente assim, sem tirar nem pôr, o que você faz para convencê-lo que tem que ser diferente ou não? Você faz. Mas às vezes já aconteceu. Já aconteceu, né? Só eu imagino. que nunca fica. Nunca fica, né? O próprio cliente, a gente vai adaptando, isso aqui, não, nossa, tô gostando mais disso e tal. E nunca fica igual. As armas da persuasão. Não, mas até para adaptar para o próprio espaço. Sempre tem alguma coisa que... Não, mas eu faço assim, mas o estilo, assim, cores, mobiliário e tal, acaba assim, que a pessoa não
final muda alguma coisinha. Nunca fica, por mais que eu pegue esse ambiente ano que vem, vou fazer, não fica igual, na minha opinião. Por isso que eu arquiteto, né? Bacana. Tem que usar a criatividade. Porque às vezes não é um amor à primeira vista, é uma segunda, uma terceira. Parabéns, Kerly, seu espaço tá lindíssimo. Parabéns, Andréia, super validação, né, da marca, do atendimento, enfim. Todas, não é à toa que vocês estão onde vocês estão, né? Mesmo, mas muito bom mesmo. É isso aí. Então é isso, gente. Finalizamos mais um grande episódio aqui da Mostra Artefato Goiânia, com essa super arquiteta. E seguimos, porque tem vários ambientes que a gente ainda vai mostrar, né, Andréia? Vamos lá. É isso aí. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.